entendo hoje da parte de Deus que Ele quer marcar as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Quando nós começamos com implantação de igreja, queridos, e nós começamos a buscar lugares e até oportunidades de implantação de igreja, eu me lembro quando eu estava indo a primeira vez, nós estávamos indo para fazer o primeiro grupo em São José dos Pinhais. Eu olhei para o pastor que estava do meu lado para aliviar um pouquinho a tensão, né? Eu falei, tem gente que abre boteco, nós vamos abrir igreja. E daí nós nos alegramos, demos risada. E desde então, queridos, nós temos buscado o coração de Deus para cada lugar que nós vamos. Para cada lugar que Deus nos leva, queridos, ou Deus nos coloca, Deus tem um desejo, um propósito e um coração. Deus tem um desejo para nós como igreja. Posso ouvir um amém? E quem iniciou ali conosco, nós sempre temos lembrado do propósito, do plano e do projeto de Deus aqui para essa igreja. Aqui para nós como igreja. É o que nós podemos chamar do nosso DNA. Da maneira que nós nos olhamos, da maneira que nós vivemos e da cultura que nós formamos. Queridos, todo ambiente ele tem uma cultura. Existem culturas empresariais que não estão escritos nos seus códigos de conduta, mas é a maneira que nós nos movimentamos, ela vai formando uma cultura. Posso ouvir um amém? E você pode ver, você vem aqui em Vitimarsum, é uma cultura, você vai lá em São Luís do Purunã, é outra cultura totalmente diferente, você vai para Campo Largo, é outra cultura. Final de semana passado eu estava em Paranavaí, é totalmente diferente, queridos. Para cada lugar uma cultura. Quando você olha para nós como igreja, nós estamos construindo uma cultura. Nós temos 6 anos. 6 anos e meio de igreja. E nós estamos construindo um ambiente, uma cultura. Nós estamos construindo uma cultura. Nós não somos uma igreja de eventos. Eu sempre falo para vocês, pastor, por que você não traz um pastor cada semana para pregar? Porque nós não somos uma igreja de movimentos assim. Nós somos uma igreja, queridos, que nós estamos buscando um DNA e uma cultura. Posso ouvir um amém? Por isso, queridos, que vocês vão ver sempre eu pregando aqui. Por quê? Porque nós estamos construindo uma cultura. Posso ouvir um amém? Consegue me entender? Nós não estamos fazendo um evento, queridos. Nós estamos construindo uma cultura. E eu gostaria de ler um texto com vocês, queridos, e eu gostaria que você abrisse seu coração. Nesses 6 anos eu nunca fiz uma convocação para os líderes, queridos, e nessa noite eu mandei mensagem para os líderes, ninguém vai para lugar nenhum, eu quero que vocês estejam aqui. Nesses 6 anos, queridos, nunca aconteceu isso. Eu estava preparando essa mensagem, queridos, de forma sobrenatural, o Espírito Santo começou a me incomodar, e Ele me colocou no meu coração, dizendo que Ele ia marcar as nossas vidas. Posso ouvir um amém? E eu creio, queridos, de todo o coração, que o Espírito Santo vai marcar as nossas vidas hoje. Queridos, gostaria de ler um texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 1 a 8. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo de 1 a 8. A palavra de Deus fala assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque em mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanho, e lançam no fogo, e o queimam. Quando nós olhamos para esse texto, queridos, uma palavra que se destaca é a palavra permaneçam. Permaneçam, permaneçam. Olha o que a palavra permaneçam significa, queridos. É permanecer, ficar, em referência a lugar, permanecer
ou residir por pouco tempo, esperar, não partir. Queridos, e o Evangelho, queridos, ele tem a ver, queridos, com permanecer em Jesus. O chamado de Jesus para mim, para você, queridos, é permanecer nele, conectado nele. O Evangelho, muitas vezes, não tem a ver tanto com erros e acertos. Queridos, não tem a ver com erros e acertos. Por mais que eu não esteja te incentivando a errar de propósito. Mas o Evangelho, queridos, muitas vezes não tem a ver com erros e com acertos. O Evangelho tem a ver com permanecer. Quando eu erro, o que eu faço? Me arrependo e permaneço em Jesus. Permanecer, permanecer, permanecer. Como nós mudamos ou desestruturamos maus hábitos nas nossas vidas? Permanecendo. Faço, não consigo, eu vou fazer? De novo. De novo. E de novo. E eu vou permanecer nele. Posso ouvir um amém? Consegue me entender? Permanecer nele. Olha o que é Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Quando nós olhamos a carta do apóstolo João, queridos, e nesse trecho que ele fala as 7 igrejas que estão na Ásia, você vai ver que no final de cada igreja, queridos, ele dá um alerta. E ele fala mais ou menos assim para todas, queridos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor. Queridos, quem que são os vencedores? Sabe quem que são os vencedores? Os que vencem dores. Quem que são vencedores? Os que vencem as dores. Em qualquer área da sua vida, para você vencer, você vai ter que vencer dores. E para vencer dores, você precisa permanecer. Não tem como vencer sem dores e não tem como vencer dores sem permanecer. Os vencedores são os que vencem as dores e permanecem em Cristo Jesus. Como que você corre uma corrida de 42 quilômetros? Pergunta para Thalia. Vencendo as dores de cada quilômetro. Queridos, e são dores. Muitas dores. Consegue me entender? Os que passam por dificuldades, mas permanecem, queridos. Os que caem, mas se levantam e continuam. Queridos, tem alguma área da sua vida que está caída, queridos? Você vai se levantar hoje, amém? E você vai continuar caminhando, queridos. Porque não tem a ver com quem acerta ou com quem erra, tem a ver com quem permanece. Fala um amém aí. Quer ver um exemplo? Você já tentou ter uma vida devocional constante, sim ou não? De tanto eu falar aqui, eu acho que você já tentou ter uma vida devocional constante, sim ou não? E você conseguiu de primeira? Não foi de primeira? Tipo assim, 1 hora todo dia, diante da presença de Deus, com as suas anotações, escrevendo, comendo a Bíblia, lendo, escrevendo, reanotando, ouvindo Deus falar e gastando tempo com Deus, você não conseguiu de primeira? Porque não tem como, queridos. Não tem como, queridos, ser de primeira. Mas se você permanecer, queridos, o que vai acontecer? Você vai continuar tentando. Eu vou ter uma vida devocional. Acende o fogo dentro da igreja. O pastor falou, segunda-feira vai bem, terça-feira vai bem, quarta não vai. O que você faz na quinta? Não deu certo, que se exploda. Não, queridos. Vai na quinta e tenta de novo. Não deu certo? Você vai na sexta e tenta de novo. Você já tentou, queridos, entrar em forma? Ter uma vida fit? Sim ou não? Você não conseguiu de primeira? Não mesmo? Como não, queridos? Por quê? Porque não se consegue de primeira. Mas pensa comigo, pensa comigo. Se você começa hoje, você tenta e não dá certo, e você continua permanecendo, tentando.
tentando. Começa, não vou comer mais gordura, daí come de novo aquela coxinha, queridos, de frango e catupiry. Daí você fala, não, eu vou parar. Tenta e come, tenta. Queridos, se você permanecer, mesmo caindo e se levantando, daqui a 5 anos, você vai estar muito melhor do que aquele que chutou o balde e falou, isso aqui não é para mim mesmo, e largou. Quantas pessoas, queridos, que eu vi no evangelho falando, isso aqui não é para mim, largaram para viver uma vida normal, queridos, estão se arrebentando. E eu vi pessoas com todas as dificuldades do mundo, queridos, tentando na igreja, tentando, lutando contra suas crises, lutando contra suas depressões, lutando contra suas faltas de caráter, permanecendo, errando, caindo, se levantando de novo e avançando. Consegue me entender? Tente de novo. Por que devemos permanecer nele, queridos? Primeiro, porque ele é a videira verdadeira. Olha o que o versículo 1 do capítulo 15 nos fala. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Queridos, ele é a videira verdadeira. E se existe a videira verdadeira, existem as falsas videiras. Sim ou não? Se ele se coloca como a videira verdadeira, queridos, é porque existem falsas videiras. Não é o ramo ou o galho que sustenta a videira, é a videira que sustenta os ramos. E quando nós estamos conectados em Jesus, a vida de Deus vem sobre nós, o Zoe de Deus, a vida de Deus começa a tocar nas nossas vidas. Quando o Senhor Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, a palavra vida ali, queridos, não é bios, não é vida biológica, a palavra ali é Zoe, é vida de Deus. E quando nós estamos conectados na videira verdadeira, nós recebemos da vida de Deus. O grande problema é que muitas vezes nós nos conectamos às falsas videiras, falsas sensações de vida, onde nós nos distraímos, nos dopamos da vida e nós não recebemos a verdadeira vida. Tudo que nos leva a pecar, queridos, são conexões erradas, onde nós nos conectamos a algo que nós achamos que vai nos dar vida e no final nos traz morte. Sim ou não? Quantas vezes nos conectamos em coisas erradas que no fim nos trazem morte? Mas deixa eu te dizer uma coisa, existe uma videira verdadeira. E Jesus, essa videira, quando nós nos conectamos com Ele, a vida dEle vem sobre as nossas vidas e nós encontramos vida nele. Fora de Jesus não há vida. Se nós não estamos conectados a Ele, queridos, nós não temos vida. Por mais, queridos, que você olhe suas redes sociais e ache que as pessoas estão com vida lá fora, elas não estão com vida. Só existe vida em Cristo Jesus. Consegue me entender? Por que devemos estar conectados com Ele? Porque não podemos dar fruto sem Ele. Olha o que o versículo 4 do capítulo 15 nos fala. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Queridos, eu e você fomos chamados para dar fruto. Posso ouvir um amém? Eu e você fomos chamados para dar fruto, e muito fruto. Por quê? Porque o nosso fruto, ele glorifica o Pai. Olha o que o versículo 8 nos fala. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, assim mostrarão que são os meus discípulos. Queridos, quando eu e você damos fruto, nós glorificamos o Pai, glorificamos a Deus, queridos. Não quando nós estamos dando glória a Deus na igreja, queridos. Não glorificamos a Deus, queridos, quando estamos pulando ou saltando. Nós glorificamos a Deus, queridos, quando estamos dando fruto, e muito fruto. E perceba que a palavra é fruto e não frutos. Eu e você somos chamados para dar um tipo de fruto. Repete assim comigo, fruto. Nós somos chamados a dar um tipo de fruto. E que fruto é esse, pastor?
Olha o que Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 nos fala. Preste muita atenção aqui. Mas o fruto do Espírito é um fruto, amém? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Presta atenção aqui. Existe um fruto do Espírito que é amor. Repete comigo assim, amor. Existe um fruto, é como se fosse uma pocã, uma mimosa. Mimosa, que todo mundo entende, né? Porque eu falei mimosa uma vez lá em Paranavaí pregando. Eles falaram, pastor, o que tem a ver a vaca com o fruto, pastor? A mimosinha. Eu falei, não, mimosa para nós é aquela lá que você descasca. Então é como se fosse uma pocã, uma mexerica. É um fruto, posso ouvir um amém? Com seus gomos. E os gomos são o quê? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando permanecemos em Jesus, queridos, permanecemos na videira verdadeira, começamos a gerar o fruto do amor, com as suas manifestações de alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Consegue me entender? Nos conectamos a Ele e geramos esse fruto. E o fruto do amor, queridos, preste muita atenção aqui. Ele serve o nosso próximo. O fruto do amor, queridos, ele serve o nosso próximo. Quem usufrui do fruto não sou eu. Quem usufrui do fruto é o meu irmão, que recebe a mansidão, que recebe a bondade, que recebe a fidelidade. Por isso o nosso foco é permanecer nele. Para quê? Para que a gente possa gerar fruto e abençoar as pessoas ao nosso redor. Imagine, irmão, seu marido manifestando o gomo do fruto da mansidão. Aleluia, aleluia. Mansinho assim. Imagine, irmão, você entregar o cartão de crédito na mão da sua esposa, ela pegar e o domínio próprio tomar ela. Aleluia. Acho que é Deus falando, ó. Consegue me entender? Você quer glorificar a Deus na sua vida, sim ou não? Permaneça em Jesus e o fruto do Espírito será produzido em você. E você não faz força, queridos, para esse fruto produzir. Por quê? Porque você está conectado com a videira, você está conectado nele, você permanece nele, na sua palavra, você recebe da vida da videira verdadeira e você produz o fruto do amor. O DNA da nossa igreja é o DNA do amor, queridos. Quando nós viemos para cá, nós recebemos essa palavra que a Silvana ministrou aqui. E o Espírito Santo falou muito forte para mim e para Kenny: vocês vão semear, vocês vão colher onde vocês não plantaram. E a marca da igreja de vocês vai ser o amor. O DNA nosso, queridos, é um DNA de amor. Olha o exemplo da igreja de Corinto, queridos. A igreja de Corinto, queridos, era uma igreja que fluía em todos os dons, a ponto de Paulo falar que não faltava dom nenhum naquela igreja. Todos os dons, queridos, sinais, prodígios, maravilhas, palavras de conhecimento, sabedoria, o povo pentecostal, queridos. Mover de Deus, agir de Deus. Paulo fala que não havia, queridos, dom algum que faltasse sobre aquela igreja, mas era uma igreja rachada. Olha o que 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 11 ao 13 nos fala. Preste muita atenção aqui. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por algum membro da casa de Cleo, que há briga entre vocês, referindo-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo.
Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Queridos, era uma igreja dividida, queridos. Uns falavam, não, eu sou discípulo de Paulo, eu sou discípulo de Pedro. Os mais espirituais falavam, eu sou discípulo de Cristo. Outros, eu sou discípulo de Apolo. Tipo alguns no nosso meio, na igreja brasileira, eu sou de Calvino, eu sou de Armínio, eu sou de não sei o que, rachando o corpo de Cristo. E quando nós olhamos para essa igreja, queridos, essa igreja estava dividida, queridos, onde um se achava superior ao outro, onde o falar mal um do outro era constante. Quando a pessoa fala assim, eu sou de Pedro, eles estão falando assim, ó, o meu grupo é muito melhor do que o seu, porque o nosso pastor é o pastor Pedro, que andou com Jesus. Não é esse Paulo que veio do nada dizendo que teve encontro com Jesus. O outro grupo falava, não, nós somos de Paulo. Paulo faz sinais, prodígios, maravilhas. Olha, Paulo está aqui conosco. Paulo é o fundador da igreja. Pedro não tem nada a ver com esse ministério. Outros falavam, não, nós somos de Apolo, um homem extremamente eloquente. Consegue me entender? Era uma igreja que fluía nos ombros, mas estava extremamente rachada, queridos. Era uma igreja infantil. Olha o que 1 Coríntios capítulo 3, versículo do 1 ao 3 nos fala. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem agora podem, porque vocês ainda são carnais. Preste atenção, porque se há ciúmes, brigas entre vocês, será que isso não mostra que vocês são carnais e andam segundo os padrões humanos? Queridos, essa igreja, queridos, mesmo que se movesse poderosamente nos dons, era uma igreja infantil nos seus relacionamentos. Era uma igreja extremamente infantilizada. Por quê? Porque não produzia o fruto do amor. Não produzia o fruto do amor. Paulo vai decorrendo a sua carta, queridos, tratando de vários problemas. E o principal dos problemas é esse, o racha na igreja. E ele vai falando, vai falando, vai falando. E ele chega no capítulo 12, queridos, e ele apresenta a cura para o racha da igreja. Olha o que no capítulo 12, do versículo 29 ao 31 nos fala. Qual que é a cura? Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm dons de interpretar essa língua? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a lhe mostrar um caminho ainda mais excelente. Queridos, no capítulo 12, Paulo está tratando da unidade da igreja, comparando a igreja como um corpo, o corpo de Cristo. E esse corpo não deveria estar dividido ou rachado. E ele não descarta os dons, ele instrui os crentes de Corinto a procurar os melhores dons. Continuem fluindo nos dons, busquem os melhores dons. Só que ele continua falando, eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Vocês estão divididos, mas eu quero mostrar para vocês um caminho mais excelente. E ele entra em 1 Coríntios, capítulo 13. Eu gostaria de ler do versículo 1 ao 7. Preste muita atenção aqui. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a
verdade. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o caminho mais excelente. E que caminho é esse, pastor? A manifestação do fruto do Espírito, que é o amor, na minha e na sua vida. Dons são importantes, queridos? Sim. Mas nós precisamos do fruto. E esse fruto começa a gerar a unidade na igreja. Por quê? Porque eu começo a servir o meu próximo. Por isso, queridos, que é incabível eu e você falarmos mal um dos outros. Você consegue me entender? Queridos, toda vez que nós falamos mal de pessoas, nós estamos trabalhando contra o fruto do Espírito nas nossas vidas. Todas as vezes que difamamos, todas as vezes que fofocamos, nós não queremos, nós não agimos como uma igreja madura. E deixa eu dizer para vocês, nós não queremos uma igreja infantil. Posso ouvir um amém? Queridos, nós não queremos e não somos uma igreja infantil, queridos. Nós não queremos ficar presos a picuinhas, a achismos. Nós queremos preservar a unidade e o amor. Nós somos uma igreja que ama e ama na prática. Pastor, mas você está afirmando que quando nós falamos mal um dos outros, nós destruímos o fruto do amor? Sim. Aquela igreja de Corinto estava rachada por quê? Porque um se achava superior ao outro. Quando que os rachas acontecem? Quando nós nos achamos um superior ao outro. Queridos, você não fala mal de uma pessoa que você honra a vida dela. Você não fala. Você só fala mal de quem você se acha superior. Consegue me entender? Vamos gostar de todo mundo? Não vamos. Impossível. Não vamos gostar de todo mundo. E até aí tudo bem, querido. E aqui eu quero diferenciar uma coisa. Eu preciso que você preste atenção. Existe uma grande diferença, queridos, entre pecado e jeito. Fala assim, pecado e jeito. O que nós fazemos com o pecado? Tratamos, sim ou não? Abordamos, tratamos, confrontamos para que haja restauração. Posso ouvir um amém? Nunca é abordado o pecado para que haja destruição, mas para que haja restauração. Nós abordamos o pecado. Agora, jeito, queridos, tem jeito de tudo que é tipo. Jeito da pessoa, o jeitão dela. E tem jeito que você não vai gostar. E tá tudo bem. E deixa eu te dar uma boa notícia. Vai ter um monte de gente que não vai gostar do teu jeito. Mas um monte. Aleluia. Jeito e pecado. Quer ver? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Presta atenção aqui em mim. Sabe o que é veganismo? Sim ou não? Pessoa que se faz, não se alimenta de carne. Para de comer carne. Tem tudo bem. Não comer carne é pecado, pastor? Não. A pessoa pode não querer comer carne. Sabe qual que é o problema? Quando ela se acha moralmente superior às outras pessoas por não comer carne. Consegue me entender? Você pode ter tua casa limpa, organizada e seu jardim um brinco, sim ou não? O problema é quando você se acha moralmente superior às outras pessoas porque você faz isso. E o grande problema é que a gente vive brigando pelo jeito das pessoas. E quando nós tratamos sobre jeitos, muitas vezes nós nos achamos moralmente superiores aos outros. Ah, porque eu não faço daquele jeito. Olha lá, a casa dela está suja. E eu estou falando que eu sou moralmente superior àquela. E se achar superior ao outro, aí sim é pecado. Se
Quando nós estamos falando mal de pessoas, nós estamos se achando moralmente superior a elas. E queridos, eu quero falar uma coisa para vocês. Aqui em São Luís é o lugar para isso. Eu, que vim de fora, particularmente nunca vi algo desse jeito. Nunca vi. Aqui na colônia se misturou evangelho com cultura. Então muitos traços de cultura parecem verdades absolutas do evangelho que não são. Por isso, a gente já até ouviu, eu ouvi isso. Eu não consigo pensar em congregar na mesma igreja que meus empregados. Eu ouvi aqui isso. Eu me acho moralmente superior a eles. Por quê? Porque a casa deles é uma bagunça. Porque, queridos, eu ouço isso. E daí pega um traço cultural que é bonito, ter a casa cuidada, tudo certo. Não é errado isso. É muito bom para quem prioriza isso. Queridos, mas tem gente que não vai priorizar. E tá tudo certo. Consegue me entender? Queridos, existe jeito e pecado. A maioria das reclamações que até as pessoas trazem para mim de outras pessoas tem a ver com jeito, não tem a ver com pecado. E o problema é que quando você traz, as reclamações são trazidas, não são trazidas para restauração, estão trazidas para condenação. E nós não somos assim, o nosso DNA não é assim. Todas as vezes, queridos, preste atenção aqui, todas as vezes que de alguma forma você se achar superior a alguém, querido, ore diante de Deus. Todas as vezes que você quiser falar que o outro não presta, ore diante de Deus, para que os seus olhos sejam abertos. Consegue me entender? Sim ou não? Queridos, então existe jeito, queridos, e pecado. Nós não vamos gostar do jeito de todo mundo, queridos, e está tudo bem. Só que se nós permanecermos nele, queridos, eu e você vamos amar. Agora, amar e honrar pessoas, queridos, é para isso que nós somos chamados. Falam amém aí. Se nós honramos e amamos, queridos, nós não vamos falar mal. Se nós honramos pessoas, queridos, e amamos elas, não por aquilo que elas fazem, mas por aquilo que elas são e representam para Jesus, nós não vamos falar mal. Sim ou não? Olha o que Filipenses capítulo 2, versículo 3 nos fala. Não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, considerando os outros superiores a si. Queridos, você crê que a palavra de Deus é que a Bíblia é a palavra de Deus? Queridos, isso aqui é uma verdade absoluta, queridos. Não faça nada por interesse pessoal. Aquilo que só beneficia você, não fique correndo atrás daquilo que só te beneficia. E nem por vaidade, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Queridos, eu e você somos desafiados todos os dias a considerar as outras pessoas superiores a nós mesmos, tanto os de dentro como os de fora. E existe uma balança, queridos, que nós podemos falar, ou na teologia nós chamamos de graça comum e graça especial. E essa balança, queridos, que vai nos pesando. A graça comum, queridos, é a graça que está distribuída sobre toda a humanidade. A graça comum não permite que o ser humano seja tão mau como ele poderia ser. Você conhece alguém que não é crente, queridos, mas tem dons e talentos, sim ou não? A Bíblia não diz que toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes e é dado por Deus, sim ou não? Você não conhece pessoas que mesmo não sendo crentes são extremamente habilidosas, talvez na música, na arte e em outras coisas, sim ou não? Que são boas no cuidado com seus filhos, você conhece, sim ou não? Existe essa graça comum, queridos, que não permite as pessoas lá de fora serem tão maus como elas poderiam ser.
E a graça especial, queridos, que é a graça que nos salvou, queridos, ela nos mostra que eu e você poderíamos estar muito além daquilo que nós estamos. Consegue entender o balanço? Porque quando eu olho para fora, queridos, eu começo a querer julgar as pessoas lá de fora, eu entendo que existia uma graça comum. Porque talvez você aceitou Jesus e você não foi tão fundo no pecado. E talvez por você não ter ido tão fundo no pecado, não ter feito tantas coisas que as pessoas fazem lá fora, você talvez se ache moralmente mais correto do que elas. Mas isso não é verdade. Se você não fez o que você fez, se você não fez ou não se aprofundou no pecado, é porque a graça comum te protegeu. Posso ouvir um amém? Então você não é moralmente melhor do que ninguém, do que o assassino, do que as pessoas que estão lá fora. Amém? E ainda o apóstolo Paulo, queridos, na sua carta aos Coríntios, ele fala assim: os de fora nós não julgamos. Queridos, nós não julgamos os de fora, amém? Os de fora estão lá, queridos, sem Jesus. Consegue me entender? Quando nós olhamos para os de dentro, queridos, nós começamos a olhar com a graça especial, queridos. Que essa graça especial valoriza os nossos irmãos. Por quê? Porque eu sei que eu poderia estar muito à frente e não estou. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós recebemos essa graça especial, queridos, nós entendemos que nós fomos filhos de Deus, e nós somos chamados, restaurados, transformados e regenerados. Nós estamos debaixo de um mover de Deus e nós somos filhos de Deus, amém? Eu, como pastor, eu vou ser extremamente sincero com vocês. Quando eu olho para uma pessoa, queridos, até como uma pessoa que caiu, eu oro com compaixão, eu olho com misericórdia e compaixão. Sabe por quê? Eu sei, queridos, eu sei. O conhecimento bíblico que eu tenho hoje, com as oportunidades que eu tive, com a oportunidade que eu tive de estudar a Bíblia, com os professores e mestres que eu tive de estudar a Bíblia, eu sei que eu poderia estar muito à frente. E eu não estou. Quando eu olho para as pessoas, queridos, eu olho com misericórdia. Quando você começar a olhar para as pessoas, você sabe, se você se conhece bem, queridos, você sabe onde o calo aperta. E você sabe que você poderia estar muito à frente com Jesus e você não está. Esse é o contraponto da graça. Quando eu olho para a palavra de Deus, queridos, eu sei que eu poderia estar muito na frente. Você sabe que você poderia orar mais, sim ou não? Você sabe que você poderia ler muito mais a Bíblia, sim ou não? Sabe esse erro que você comete direitinho, assim? Que só você sabe? Que o Espírito Santo te convence e você se arrepende? Você sabe que você já podia ter vencido, sim ou não? Então quando você olha o outro que está caído, o que você pensa? Cuide. Aquele que acha que está em pé, cuide para que não caia. E você vai ser uma mão estendida na vida dos outros. Isso é um coice na religião. Sim ou não? Para a religião, queridos, é mais fácil empurrar os problemas para fora da igreja. Empurra para fora. Uma vez, queridos, nós estávamos tendo um problema com um casal. Aqui já. E, queridos, toda a liderança foi afetada, balançou a gente. E eu falei, cara, problemaço. E nós estávamos orando. E estava um burburinho, a liderança extremamente agitada por causa desse casal. E esse casal foi embora, queridos. E eles pediram para mim levar eles na rodoviária. E eu falei, não, eu levo. Busquei eles, levei. A hora que eu coloquei eles na rodoviária, assim, queridos, a hora que eles estavam entrando no ônibus, o Espírito Santo falou assim, ó, o problema foi embora. Estão felizes agora? Eu falei, nunca mais eu vou deixar acontecer isso. Consegue me entender? Aquilo me partiu no meio, queridos. Eu cheguei em casa e falei para Kelly, na hora que eles saíram, o Espírito Santo falou, pronto, o problema foi embora, não era isso que vocês queriam? E eu tive que me arrepender como igreja, queridos. Eu não falei nem para nossa liderança, eles estão sabendo disso hoje. Mas eu tive que me arrepender. Eu e a Kelly oramos como pastores e nós pedimos perdão diante de Deus. Pessoas não são problemas, queridos. Quando está tendo um burburinho, queridos, a nossa reação é empurra para fora. Tomara que sumam daqui.
Pelo menos param de dar problema. Nenhuma pessoa, queridos, que entrar nessa casa, ela vai ser problema. Elas vão fazer parte do corpo de Cristo. Elas vão ser nossos irmãos em Cristo. E nós vamos amar até o fim. Porque você já foi um baita de um problemão, sabia? Se você falar que não, venha conversar comigo, eu te explico o problema que você é. Bem explicadinho. Quando eu considero o outro superior, queridos, eu começo a amar. Mesmo eu não gostando do jeito. Mesmo não gostando do jeitão. Sabe por quê? Porque nós somos devedores do amor. Olha o que Romanos capítulo 13, versículo 8 nos fala. Preste muita atenção. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor. Uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Não fiquem devendo nada, queridos, exceto o amor. Por isso que nós devemos permanecer nele, para que o fruto do amor se manifeste nas nossas vidas. E quando nós permanecemos nele, o fruto do amor se manifesta nas nossas vidas e nós pagamos a dívida que nós temos com Jesus. Amando as pessoas. Por que devemos permanecer nele? Olha o que João capítulo 15, versículo 6 nos fala. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhante ao ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Cristo, preste atenção aqui. Só tem como permanecer quem já foi conectado, sim ou não? Preste atenção aqui. Só tem como permanecer quem já foi conectado. O que ele está falando? Se alguém não permanece, ou alguém que já está conectado na videira, não permanece nele, o que acontece? Será lançado fora, semelhante ao ramo, secará, o apanharão, lançarão no fogo e o queimarão. Só tem como permanecer aquele que já foi conectado. Não vou entrar na discussão, queridos, se perde ou não salvação. Nós podemos brigar bem feio aqui, teologicamente. Mas para mim o texto é muito claro. Aquele que não permanece, e os que permanecem, o que tem a possibilidade de permanecer é aquele que já foi conectado. E quem foi conectado pode não permanecer. Isso aqui nos gera um grande temor. Temor do quê? Que nós podemos ser lançados fora, queridos. Se nós não permanecermos nele, queridos, não gerarmos o fruto do amor, nós podemos sim sermos lançados fora. Isso, no mínimo, tem que gerar um temor no nosso coração. Por que devemos permanecer nele, queridos? Porque temos as nossas orações respondidas. Olha o que o versículo 7 nos fala. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Queridos, quando deixamos de ser infantil, quando a igreja amadurece, queridos, quando geramos o fruto do amor, quando esse fruto do amor gera unidade no corpo de Cristo, gera unidade na comunidade local, quando nós começamos a considerar o nosso irmão superior a nós mesmos, quando esse fruto é gerado e nós começamos a nos manifestar em amor, queridos, o que acontece? Entra uma nova temporada, uma temporada de orações respondidas. Queridos, não é o tanto que a gente ora, queridos, as horas que nós oramos, é o tanto que nossas orações são respondidas, sim ou não? Sim ou não? E nós só vamos ter as nossas orações respondidas se nós permanecermos nele, a palavra dele permanecer em nós. E se nós permanecermos nele, o fruto do amor começa a girar no nosso meio. Nós paramos de fofocar, paramos de falar mal uns dos outros, paramos de nos achar superior. A igreja em si amadurece, nós deixamos de ser infantis, deixamos de ter ciúmes uns dos outros, deixamos de ter as brigas, contendas, maldizendo uns aos outros. Isso gera uma unidade, o fruto do amor começa a
ser normal no nosso meio. Nós começamos a servir aos outros com bondade, com longanimidade, com mansidão, com domínio próprio. Os relacionamentos amadurecem. Nós paramos de ser infantis, crianças, de querer as coisas do nosso jeito, de ficar reparando um no defeito do outro, falando mal uns dos outros. Isso gera um crescimento. Entramos em uma zona de convergência como igreja, e as nossas orações vão ser respondidas. Aquilo que nós pedirmos, isso vai acontecer. Por isso que não adianta, querido, sapatear, declarar, querido, sem autoridade. E a autoridade vem de uma vida conectada com Jesus. A autoridade vem de uma vida que gera o fruto, e o fruto do amor. A autoridade vem da renovação da nossa mente, onde nós não nos achamos melhores que as outras pessoas, onde a fofoca já não faz parte mais da nossa vida, onde o moralismo de se achar melhor que os outros já não faz parte das nossas vidas. Quando nós conseguimos olhar um dos olhos dos outros sem falsidade, e nós temos uma vida de fidelidade, aonde os nossos relacionamentos amadurecem, aonde nós somos transparentes, olhamos nos olhos e nos amamos. Isso é igreja. O resto é um clube, aonde as pessoas vão, dão o seu dízimo e querem dar o seu voto naquilo que elas acham que tem que ser feito. Queridos, nós precisamos entrar nessa zona de convergência, nós precisamos entrar em uma zona de oração respondida. Por quê, pastor? Porque tem um povo lá fora clamando. O único jeito das pessoas reconhecerem que nós somos discípulos de Jesus é quando nós nos amarmos. E, queridos, amar é aquilo que 1 Coríntios fala, amar de verdade. Amar. Jesus te amou? Sim ou não? Você é fácil de lidar, irmão? É fácil lidar com você? Olha o que Colossenses capítulo 3, do versículo 12 ao 14 nos fala. Colossenses capítulo 3, versículo do 12 ao 14. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou você, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Queridos, isso é um clamor de Paulo. Queridos, nós somos eleitos, santos, amados de Deus. Somos chamados a permanecer nele, para que o fruto do amor encha o nosso coração, a vida de Deus encha a nossa vida. Para quê? Para que a gente possa, queridos, se revestir de profunda compaixão. Profunda compaixão pelas pessoas, pelos que sofrem, pelos que estão longe, pelos que estão perto. Profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportando-se uns aos outros. Suportar não é aquele lance assim, meu Deus, tem que aguentar a praga do Tiago do meu lado, eu estou suportando ele. Não é isso, querido. Suportar é eu me abaixar, ele subir em cima, eu levantar ele. Eu vou suportar ele, para que ele esteja mais alto e enxergue muito melhor do que eu. Eu vou servir de suporte para a igreja e para as pessoas. Quando nós falamos de ministério apostólico é aquele que coloca a igreja no ombro e levanta a igreja, para a igreja consiga ver mais longe. É suportar, queridos. Dar suporte, colocar o outro no teu ombro, colocar o outro para que esteja numa visão melhor. Sabe assim, você está em um jogo, algum esporte, alguma coisa que você quer ver e você não consegue. Sabe isso? Já teve essa situação?
Daí você pega a pessoa e fala assim, ó, eu não vou conseguir ver, mas você vai, sobe aqui no meu ombro. Assista você. Suportar é colocar as necessidades dos outros no seu ombro e falar assim, ó, eu vou servir você. E é para isso que nós fomos chamados, perdoando-se mutuamente. Queridos, nós somos como um bando de porco-espinho tentando se abraçar. Um vai cutucando o outro, queridos, mas de repente vai se ajeitando aqueles espinhos, assim, sabe? E a gente vai ficando aconchegante, assim. Só que um vai cutucando o outro, por isso que nós precisamos nos perdoar mutuamente. Caso eu tenha algum motivo contra outra pessoa. É impossível, queridos. É impossível a gente andar junto e não se machucar. Só que é impossível a gente andar com Jesus e permanecer machucado. É impossível andar com Jesus, estar conectado na videira e permanecer machucado. Pastor, me machucaram. Vai passar, querido. Todos os processos de revolta, de dor, é natural, você vai caminhar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, vai passar, porque Jesus vai te curar. Só que você precisa perdoar, liberar o perdão, liberar a pessoa. Libere o perdão. Assim como o Senhor perdoou você, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o fruto que nós estamos buscando viver. Que é o fruto que nós estamos buscando manifestar. Esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É o vínculo que nos une. A única maneira de nos unirmos, queridos, é eu e você estarmos conectados a Jesus, sermos ovelhinhas de Jesus, recebermos a vida de Jesus, para que a gente consiga se conectar entre nós. Nós precisamos sair do berçário. Queridos, nós precisamos sair do jardim de infância. A gente tem que sair da 5ª série, sabe? Principalmente os homens. A gente tem que sair do berçário, queridos. Nós precisamos amadurecer os nossos relacionamentos. Nós precisamos amadurecer a nossa vida cristã. Queridos, muitas vezes o que nós construímos com a mão, nós destruímos com a língua. Consegue me entender? Nessa noite eu quero te convidar a largar as picuinhas e a permanecer nele. Queridos, na nossa caminhada com Jesus, a gente tem um momento da nossa conversão, sim ou não? Que nós aceitamos a Jesus, nós reconhecemos a Jesus. E nós passamos por uma conversão. Só que essa não é a única conversão que nós precisamos. Nós encontramos o amado da nossa alma, Jesus olhou nos nossos olhos, nós nos apaixonamos por Ele. A vida dele arrebatou a nossa vida. Uma coisa, queridos, é quando nós nos convertemos a Jesus. E o segundo passo, queridos, que é extremamente importante, é quando nós nos convertemos aos nossos irmãos. Existe um dia na caminhada de todo crente, queridos, que você vai ter que bater no peito, você vai ter que falar assim, ó, eu vou amar as pessoas. Mesmo sabendo que muitas vezes elas são ruins, ingratas, podem te virar as costas, eu vou amar. Chega um dia que você entra, queridos, e você tem que falar assim, ó, eu vou me converter à igreja local. Eu vou amar essa igreja. Eu vou me relacionar com as pessoas olho no olho. Eu não vou ser falso de conversar com uma pessoa aqui e logo depois falar pelas costas dela. Queridos, isso aí, eu não consigo entender isso. Estava ontem no aniversário do Gaúcho. Alguns conhecem o Gaúcho. Quando nós viemos abrir a igreja aqui, o Gaúcho falou assim, ó, eu vou te ajudar. E ele vinha todo final de semana tocar e fazer o louvor. Por um tempo ele conseguiu vir bastantes vezes fazer o louvor aqui para nós. Vinha todo dia de Curitiba. Eu tenho uma amizade com ele já fazem mais de 20 anos, queridos.
E nós vivemos igreja. Querido, você não vai ver e nunca vai ver eu falando mal do gaúcho. E nós estávamos ali, nós nos abraçamos, ele fez 40 anos e nós falamos assim, pô, cara, que saudade que dá disso aqui. Quando você olhar para o grupo familiar que eu tinha, que eu entreguei, o grupo familiar que eu cuidei vários anos, a Kelly é testemunha, nós nunca falamos mal de nenhum discípulo. Eu e a Kelly, a gente se policia, queridos, nós não falamos mal de pessoas. Diante de Deus, queridos, nós não falamos. Porque eu acredito em uma igreja, queridos, que eu posso olhar no olho, queridos, e eu posso estar em qualquer roda, que eu virar as costas, eu tenho certeza que as pessoas não vão falar mal. No mundão velho, queridos, você vira as costas, o que acontece? Você se torna o centro da conversa, sim ou não? Ou você é ingênuo o suficiente de achar que todo mundo gosta de você? Querido, você pode ter certeza, você está numa roda no mundo velho, você sai fora. Você viu o cabelo dela lá? Ficou feio, né? Queridos, você viu lá o jeito que ele anda? Nossa, mas anda feio, né? Esquisito. Queridos, é assim, queridos. Imagine uma cultura dessa dentro da igreja, queridos. Não, pelo amor de Deus, queridos. Vocês matam o pastor de vocês do coração. De verdade, queridos. Vocês matam o pastor de vocês. Eu acho que eu sento no chão e choro se eu ver uma coisa dessa acontecer. Queridos, a igreja é um lugar de a gente suportar uns os outros, de amar, queridos, amar verdadeiramente, sim ou não? Sim ou não? Queridos, a cultura da nossa igreja, o nosso DNA é o amor. Nós vamos ser como Jesus, queridos. E nós estamos caminhando para ser como Ele, servir como? Cara, você imagina Jesus assim. Imagina, você consegue imaginar, tipo, tá os 12, daí Pedro sai, Jesus fala, ô Pedro, vai lá, compra pão para nós, Pedro. Daí Pedro sai, daí Jesus chega para Tiago e para João fala, nossa, Pedro é dureza de lida, hein? Que desgraça esse Pedro, né? A gente fala uma coisa, o homem não escuta. Daí Pedrão volta rindo, daí todo mundo... Cara, pelo amor de Deus. Daí Jesus fala para João, ô João, vai lá. João é muito meloso, né? Vem querer abraçar a gente. Daí Jesus, João e Tiago falando. Você acha que isso acontece, queridos? Eu não imagino Jesus fazendo isso. E nós não vamos viver assim. Nós somos uma igreja que ama. Você recebe essa palavra no seu coração?